No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, eu queria que você atentasse para estas palavras. A fé que Deus nos dá, obrigatoriamente tem que trazer vida. Então, quando você usa a fé, você tem o direito à vida. Porque até mesmo os impossíveis são possíveis mediante a fé. O Senhor Jesus disse isso. Jesus disse: tudo é possível àquele que crê. Então a fé é uma ferramenta que Deus nos deu para tomarmos posse dos nossos direitos, tomarmos posse das promessas de Deus, tomarmos posse da plenitude da vida. Jesus disse: eu vim trazer vida e vida com abundância. Então, quando uma pessoa não tem a fé inteligente, a fé racional, a fé que pensa, que pesa, que prova, que avalia, quando a pessoa não tem uma fé dessa qualidade, então ela está sujeita aos medos, porque uma fé sentimental ou uma fé do coração não funciona. Você tem prova disso a partir do momento que verifica, confere. Poxa, você diz: eu estou há tanto tempo na igreja, já fiz isso, já fiz aquilo outro, mas a minha vida não muda. Não muda, é porque você usou a fé do sentimento, você quis sentir. Você quis sentir, e você procurou sentir para crer, para usar a fé. Aí não funciona. Aí não funciona. A fé funciona independente de qualquer circunstância. A fé funciona porque é o que está escrito na palavra de Deus. A fé funciona porque é o Espírito de Deus que nos dá a fé. A fé é o Espírito de Deus agindo dentro de nós. Então, quando uma pessoa se sente fraca, debilitada, em dúvida, com medo, vive reclamando, lamentando, é porque essa pessoa pode até acreditar em Deus, acreditar em Jesus, mas com certeza ela não tem a fé que agrada a Deus e que traz vida. Está escrito que o justo viverá pela sua fé, e é pela fé que nós temos acesso às conquistas. Por exemplo, você é uma pessoa, e isso caracteriza exatamente aqueles que não têm essa fé. A pessoa que vive indefinida na sua vida, ela não sabe se faz isso, se faz aquilo. Ela não sabe o que fazer da sua vida. Ela é indecisa. Ela não é uma pessoa definida na sua postura, na sua conduta, não é definida no seu trabalho, não é definida no que quer fazer na sua profissão, não é definida na sua vida sentimental. Ela não é definida. Não é definida. Por quê? Por causa da falta da fé inteligente, a fé que traz resultados. Agora, é claro, é óbvio que essa fé exige sacrifício, que é o contrário da fé dos sentimentos do coração. A fé dos sentimentos do coração
não exige sacrifício. Tudo é pela graça, a graça de Deus, etc. Não, se é pela graça, então não tem sacrifício, não tem luta, não tem guerra. Então a pessoa fica para trás porque ela não sacrificou. Porque a verdadeira fé exige o sacrifício. Jesus disse isso. Jesus ensina isso. Ele disse: passai pela porta apertada. Não é isso? Por que a porta estreita é o que Jesus mandou, aconselhou nos passar? Porque a porta estreita, que é a porta da dificuldade, é a porta do sacrifício. É a porta que Deus escolheu para salvar a humanidade, ou tentar salvar a humanidade. Ele, pelo menos, providenciou a salvação para toda a humanidade. Se toda a humanidade não aceita, isso é problema da humanidade, mas ele providenciou aquilo que nós precisamos. Eu agarrei a minha chance e, graças a Deus, estou aqui. Então, aqueles que agarram a sua fé e tomam posse daquilo que Deus já instituiu, então esses têm a vida. Mas, obviamente, que não é sem o sacrifício, sem a luta, sem os dissabores, sem as tribulações. Não, Deus permite isso porque Ele mesmo sofreu quando o seu Filho veio a esse mundo e deu a vida por nós. Ele sofreu, mas não tinha outra forma dele resolver o problema do pecado. Não tinha. Não tinha e não tem outra forma de resolver o problema do pecado, senão a fé sacrificial, quando você nega a si mesmo, toma a sua cruz e segue Jesus. Quando você constrói a sua casa, quer dizer, a sua vida, sobre a palavra de Deus e obedecida. Então, quando você crê na palavra de Deus e obedece, você sacrifica, porque você sabe que lá na frente você vai colher os frutos. Então é uma questão de inteligência, a fé é inteligente. Você que me ouve, que pertence a uma outra denominação, que pertence mesmo à Igreja Universal, que tem uma fé católica, espírita, muçulmana, budista, judaica, não importa, minha amiga, meu amigo, não importa a sua situação ou a sua religião, para Deus, você é mais importante do que tudo que existe nesse mundo, inclusive a sua religião. Por isso que hoje, aqui no Templo de Salomão, às 8 da noite, nós temos uma reunião, um trabalho para resolver problema sentimental, especialmente de casamento. Então, hoje à noite, você poderá estar aqui no Templo de Salomão participando desse estudo para como você aprender, como você agir a sua fé para resolver o seu problema sentimental, resolver o seu problema familiar, o seu problema de casamento. Hoje aqui no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605. Você, minha amiga, meu amigo ouvinte, é o nosso convidado. Não importa a sua religião, não importa. Você está com problema no casamento? Venha. E se você não pode vir aqui no Templo de Salomão, existe uma Igreja Universal do Reino de Deus aberta para que você possa resolver esse problema. Vá lá, seja lá no norte, no nordeste, no sul, no sudeste, no centro-oeste, onde quer que você esteja, você pode chegar a uma igreja universal para aprender como usar a fé para resolver esse problema sentimental. Eu estava conversando com uma senhora, ela foi casada, mas não durou nem um ano o casamento dela. E ela me disse assim: ó, bispo, hoje, se eu soubesse hoje o que eu sei, que eu aprendi, que eu tenho aprendido no livro do Casamento Blindado, que eu aprendi nas aulas do Renato e também da Cristiane, eu não teria desfeito o casamento. Eu não soube lidar com o meu marido.
Eu não soube reagir de acordo com a fé. Eu agi de acordo com o coração. Eu agi de acordo com o ímpeto. É óbvio que eu perdi. E isso, minha amiga, é o que tem acontecido com a maioria das pessoas. O casamento tem que ser trabalhado, investido. E não tem nada mais forte para sustentar um casamento como a fé. Porque é a fé que nos dá condições para sacrificar o nosso eu em favor da pessoa amada. Os dois têm que sacrificar. Os dois têm que sacrificar. Então, se um sacrifica, o outro, vendo o sacrifício do seu parceiro, da sua parceira, também vai ser influenciado a sacrificar. E esse é o trabalho que se realiza na Igreja Universal do Reino de Deus todas as quintas-feiras. Você é o nosso convidado. Um dia o sol vai brilhar no céu e dirão: se apagou na escuridão. Um dia não haverá mais o amanhã, não. Só o som que o ai produz na escuridão. Então o céu será no além e o sul não será sul. Então do ai todo o terror se espalhará por todo o chão na escuridão. Um dia os que vivem aqui sem Deus chorarão, sofrerão na escuridão. Um dia só gemidos se ouvirão, ó de dor se farão sentir na escuridão. Então o mar se irá no além e ninguém será alguém. O som do ai com seu favor se espalhará
que vais findar a escuridão. Levanta, venha Ele dar chance para te salvar. Não deixes que teu coração sofra mais com o pesar das Olá, Bispo Macedo, meu nome é Regiane, eu sou do estado de São Luís do Maranhão. Antes de conhecer o trabalho da igreja, eu tinha uma vida totalmente destruída. Cheguei à igreja com meu pai foragido, eu tinha um vazio dentro de mim, tentei me matar 4 vezes, eu tinha uma vida totalmente destruída. E quando eu conheci a igreja, o trabalho da igreja, uma obreira que estava me acompanhando me deu um livro, Nos Passos de Jesus, aonde eu aprendi, onde ela me orientou, e aonde eu li no livro como que eu ia ter um novo nascimento. Eu aprendi com o livro Novo Nascimento sobre o Espírito Santo, a usar a minha fé. E através do livro eu fui exercitando, fui colocando em prática tudo o que estava escrito. E hoje, graças a Deus e graças aos ensinamentos do livro, eu tenho uma vida totalmente transformada, sou liberta, minha mãe hoje foi curada, tenho uma vida totalmente transformada. E eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade que o Senhor me deu, mesmo de não me conhecer. Através dos livros, o Senhor tem ajudado muitas almas. O livro Nos Passos de Jesus, do Bispo Edir Macedo, está disponível nas melhores livrarias, ou adquira agora com rapidez e segurança para entrega em sua casa através do site arcacenter.com.br. arcacenter.com.br. Nós vamos agora ouvir testemunhos de pessoas que foram batizadas, que foram seladas, receberam o Espírito da fé que dá vida, o Espírito de Deus que dá a fé, que faz nos dar coragem para tomar atitudes. Vamos ouvir esses testemunhos. Meu nome é Leandro Alegrance, eu tenho 29 anos e eu comecei a frequentar a Igreja Universal aos 6 anos de idade, junto com a minha mãe. Durante alguns anos eu permaneci na igreja, aprendi tudo o que era certo, o que era errado, continuei, me aprofundei nas coisas de Deus, aprendi sobre a palavra de Deus, porém eu ainda não tinha um encontro com Ele. Aos 20 anos, mais ou menos, eu perdi meu pai. Quando eu perdi meu pai, isso foi um baque muito grande para mim. E eu me senti sem rumo, eu me senti desorientado. E eu comecei a olhar para as coisas do mundo, comecei a ver o brilho do mundo. Eu era triste, eu era angustiado, eu passei a ter perturbações, eu via vultos, eu ouvia vozes. Eu sofri bastante nessa fase, pelo fato de ter perdido aquele que era a minha força. O meu pai, ele me passava muita força, ele me dava muitos conselhos, e eu perdi toda a minha base. Um pouco mais à frente, a minha mãe ficou doente. E quando ela adoeceu, aquele filme começou a passar todo de novo na minha cabeça. Eu já havia perdido meu pai e estava prestes a perder minha mãe. Só que a minha mãe, ela sempre foi uma pessoa de muita fé, uma pessoa que sempre buscou a Deus, e mesmo no momento de dor, no momento de dificuldade, ela permaneceu firme. Quando a minha mãe faleceu, eu estava do lado dela no hospital. Quando ela morreu, a mesma tristeza que eu senti quando meu pai havia morrido, eu não senti com a minha mãe, pelo contrário, eu senti uma paz. Isso me despertou uma curiosidade, eu queria entender o que aconteceu com ela, o porquê, mesmo no momento de dor, mesmo no momento de luta, ela se preocupava em cuidar da minha alma, em falar assim: filho, volta para a igreja, filho, deixa a vida que você está levando e volta a buscar a Deus. E foi aí que eu recebi um convite. A minha esposa ainda estava na igreja e ela me convidou: vamos para a igreja comigo. E eu fui.
E a partir daquele dia eu não saí mais. E a partir daquele momento eu comecei a, digamos, tentar me apegar novamente. Não foi fácil. Não foi algo assim que eu consegui do dia para a noite. Foram pelo menos uns 6 meses até eu, digamos, deixar a vida errada que eu levava e passar a caminhar de acordo com aquilo que eu já tinha aprendido e aquilo que eu estava aprendendo a partir do momento que eu voltei. Desde então, fui buscando, eu tive meu encontro com Deus, eu entendi que eu precisava buscar o Espírito Santo, encontrá-lo. Então eu fui buscando às quartas-feiras, aos domingos, tudo que o pastor falava, eu fazia, tudo que era orientado, eu procurava fazer da melhor maneira possível. E foi então que eu encontrei o Senhor Jesus, que eu recebi o Espírito Santo. E a partir desse momento tudo mudou. Porque hoje eu sei que eu tenho Ele. Porque independente da luta que eu estou passando, independente da situação, pode estar o mundo uma guerra, mas eu estou feliz, eu estou bem. Eu tenho problemas como qualquer pessoa, eu tenho dificuldades como qualquer pessoa. Porém, pelo fato de eu ter o Espírito Santo junto comigo, eu tenho condições e tenho facilidade para me livrar dos problemas. Hoje eu tenho paz, hoje eu tenho alegria a todo momento. Hoje eu tenho um casamento feliz, tenho certeza que o mesmo que a minha mãe tinha, eu tenho. Ela foi um grande exemplo para mim, e mesmo no leito de morte ela me fez entender, de alguma forma, que o que faltava para mim era o Espírito Santo. A primeira vez que eu deixei a igreja, eu deixei pelo fato de não ter o Espírito Santo, eu não tive forças para permanecer. Quando eu sofri o primeiro baque, que foi a morte do meu pai, eu não tinha condições de permanecer, porque eu não tinha o Espírito Santo, eu não tinha estrutura. Agora, a partir do momento que eu entendi, busquei e recebi o Espírito Santo, eu passei a ter essa estrutura. Eu passei a ter tudo o que me faltava. Nada, não existe nesse mundo uma palavra que possa descrever, explicar o quanto é importante, o quanto essa felicidade é grande dentro da gente. Meu nome é Gisela, eu tenho 55 anos. Eu trabalhei no ramo jurídico. Conheci a Igreja Universal num momento muito difícil da minha vida. Eu tive um câncer, com um bebê recém-nascido, um filho pré-adolescente, e tive uma sentença de morte. Minha mãe, buscando por mim, me mostrou o caminho. Vim, fui curada. Fui livre da doença, fui livre de depressão, fui livre das minhas mazelas físicas, fui livre de problemas, mas me faltava alguma coisa. E aqui eu ouvi falar de um tesouro muito grande. Eu ouvi falar do Espírito Santo. E nesse momento eu quis mais do que qualquer coisa. E me foi orientado a participar das reuniões de libertação. E eu busquei, vim até me libertar. Aí começou um novo processo, a buscar o Espírito Santo. E eu me dediquei com todas as minhas forças. Eu dei tudo que eu tinha, eu fiz tudo que eu podia fazer. E aos poucos ele foi se mostrando, me mostrando o caminho. Eu seguia tudo que tinha para fazer. Eu buscava na igreja, eu buscava em casa, eu lia, eu ouvia, eu procurei me alimentar o máximo que eu pude da palavra e tentar abrir o meu coração. E aos poucos eu fui vendo o quão grande é o amor de Deus pela gente. É um amor que supera amor de filho, amor de mãe, qualquer coisa. É um amor maravilhoso. E esse poder dentro da gente é algo incrível. E eu busquei muito. Até que um dia eu encontrei, numa noite de quarta-feira, reunião do Espírito Santo. Que dia! O dia mais maravilhoso da minha vida. Superou o nascimento de filhos, superou qualquer coisa. Foi o meu próprio nascimento. Foi receber o Espírito do Todo-Poderoso. E tesouro maior que esse não existe. Não há bem material, não há nada que supere a ter o Espírito Santo, o Espírito do Deus Todo-Poderoso dentro de uma pessoa que não tem méritos, de uma pessoa que não é nada. E assim mesmo, Ele amando a gente, Ele nos concede
Hoje eu tenho uma vida tranquila. Hoje eu tenho paz, eu tenho alegria. Aquela que no passado olhava para cima e mesmo um céu azul enxergava um céu negro. Hoje eu tenho paz, eu tenho alegria, eu tenho uma família abençoada. A minha filha cresceu na presença de Deus. Busca, tenho o Espírito Santo, tenho uma família abençoada, tenho uma vida financeira próspera, tenho saúde, porque eu fui curada física, mas a minha doença principal não era o físico, era a minha alma. A minha alma estava enferma. Esse era o meu pior câncer, não aquele do corpo, mas da minha alma. E hoje eu sou uma pessoa feliz, completamente realizada, porque eu tenho o Espírito Santo. O seguidor espera pães e peixes. O discípulo é um pescador. O seguidor luta por crescer. O discípulo luta por reproduzir-se. O seguidor entrega parte de seus desejos. O discípulo entrega toda a sua vida. O seguidor gosta do afago. O discípulo gosta do serviço e do sacrifício. O seguidor vale porque soma. O discípulo porque multiplica. O seguidor é condicionado pelas circunstâncias. O discípulo as aproveita para exercitar a sua fé. O seguidor é valioso. O discípulo é indispensável. Igreja Universal do Reino de Deus. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta nesse horário e nesta emissora. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim. Fala com tua bondade, fica perto de mim. Meu coração aberto está pra tua voz ouvir. Enche-me de louvor e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre-te de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom. Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, para teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia, a pedir santo dom. Quererão consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor o amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre-te de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom. Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, como no tempo antigo, tu revelaste a lei. Mostra-me tua vontade e a tua santa grei.
deixa-me gloriar. Quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. O melhor conteúdo cristão está no Univer. Desenhos, filmes, documentários, clipes musicais, palestras e as principais reuniões do Templo de Salomão ao vivo, do seu computador, smartphone ou tablet. Assine já. Acesse univerparacrer.com.